Fala, minha amiga, aqui é o William Brito dos Planos de Saúde e nesse vídeo eu vou responder mais uma pergunta dos clientes. Vamos lá, o que é coparticipação no plano de saúde? Nos últimos anos, os planos de saúde com coparticipação têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Essa modalidade de contrato é bastante atraente tanto para os operadores de saúde quanto para os consumidores, já que oferece mensalidades mais acessíveis. Porém, apesar da popularidade crescente, o conceito de coparticipação ainda gera muitas dúvidas entre os usuários do serviço de saúde suplementar, que é plano de saúde. Neste vídeo, vamos esclarecer o que é coparticipação no plano de saúde, como ela funciona, quais são suas vantagens e desvantagens, os limites impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, e o que considerar antes de escolher um plano com esse modelo. Vamos lá. O que significa coparticipação no plano de saúde? A coparticipação é uma modalidade de plano de saúde na qual o beneficiário paga uma mensalidade reduzida e, além disso, contribui com um valor adicional toda vez que utiliza um serviço médico, como consultas, exames, terapias ou internações. Ou seja, é como uma espécie de divisão de custos entre o cliente e a operadora de saúde. O plano continua custeando os serviços, mas o usuário também arca com parte das despesas sempre que faz uso da rede credenciada. Esse modelo é regulamentado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, e é amplamente adotado em planos empresariais e coletivos por adesão. Sua lógica está na ideia de que quem usa mais paga mais e quem usa menos paga menos. Por isso, coparticipação é tão interessante. Como funciona a coparticipação, William? Na prática, quando o beneficiário realiza um procedimento, ele paga um valor adicional, que pode ser fixo, por exemplo, R$ 30 por consulta, ou percentual, por exemplo, 30% do valor do procedimento. Esses valores são definidos em contrato e variam conforme o tipo de serviço utilizado. Exemplos práticos. Consulta médica. Mensalidade do plano, R$ 350. Coparticipação, R$ 30 por consulta. Resultado, o cliente paga a mensalidade normalmente e quando realiza uma consulta, recebe um boleto ou débito de R$ 30 referente à coparticipação, certo? Vamos lá. Exame laboratorial. Coparticipação. 20% sobre o valor do exame. Exame custa R$ 100. Resultado, o beneficiário paga R$ 20 além da mensalidade, certo? Essa cobrança normalmente é feita após a utilização do serviço e a operadora envia um detalhamento com o que foi utilizado e os respectivos valores cobrados nos próximos meses, tá? Quais serviços têm coparticipação? A depender do contrato, praticamente qualquer procedimento pode estar sujeito a coparticipação. No entanto, há serviços que, por determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde, devem ser isentos da cobrança, especialmente para proteger o beneficiário em situações críticas ou essenciais. Serviços com isenção obrigatória, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Procedimentos relacionados ao pré-natal e parto. Tratamentos de doenças crônicas, como hemodiálise e quimioterapia. Internações hospitalares de emergência ou urgência. Exames preventivos, como Papa Nicolau e mamografia. Atendimentos em casos de acidentes pessoais. Cobertura obrigatória para doenças pré-existentes. Essa regulamentação tem como objetivo evitar a restrição ao acesso a serviços essenciais e prevenir que o modelo de coparticipação se torne uma barreira financeira ao atendimento médico. Quais são os tipos de coparticipação? Existem diversas formas de estruturar um plano com coparticipação. Os principais modelos são: primeiro, valor fixo por serviço. O beneficiário paga um valor fixo cada vez que utiliza um determinado serviço. Exemplo: R$ 30 por consulta, R$ 15 por exame simples, R$ 200 por internação. Certo? Número 2. Percentual. Percentual sobre o valor do procedimento. A coparticipação é calculada com base em um percentual do custo real do serviço. Exemplo: 20% do valor de cada exame, 10% do valor da cirurgia, 30% de sessões de fisioterapia. Número 3. Coparticipação com teto mensal ou anual. Alguns contratos definem o limite máximo, teto, que o beneficiário poderá pagar em coparticipações em determinado período. Exemplo: teto mensal de R$ 200. Mesmo que o usuário utilize muitos serviços, ele não pagará mais do que esse valor. Teto anual de R$ 2.000. Protege o beneficiário de custos excessivos. Número 4. Modelos híbridos. É possível combinar valores fixos e percentuais, além de incluir ou não teto de coparticipação. Quais são os limites legais para a coparticipação, William? Em 2018, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, publicou a Resolução Normativa número 433, que estabeleceu critérios mais claros para os contratos com coparticipação, segundo a norma e suas alterações posteriores. O valor cobrado por coparticipação não pode ultrapassar 40% do custo total do procedimento. O total pago em coparticipações não pode exceder o valor de uma mensalidade em um único mês, nem ultrapassar 2 mensalidades no ano. A operadora é obrigada a fornecer extrato detalhado dos serviços utilizados e dos valores cobrados. Esses limites visam evitar que o beneficiário seja surpreendido com cobranças abusivas ou acumulativas,
que comprometam sua saúde financeira. Quais as vantagens da coparticipação, William? Número 1. Mensalidades mais baratas. Como a operadora compartilha os custos com o usuário, o valor fixo mensal costuma ser significativamente menor do que em planos sem coparticipação. Número 2. Incentiva ao uso consciente. A coparticipação estimula o uso mais racional do serviço de saúde, evitando consultas ou exames desnecessários, o que ajuda na sustentabilidade do sistema, do plano de saúde. Número 3. Acessível para quem usa pouco. Pessoas jovens ou saudáveis que usam um plano, apenas de vez em quando podem se beneficiar do custo mais baixo geral. Número 4. Maior controle sobre os gastos. Quando há limites bem definidos, o usuário consegue planejar melhor suas despesas médicas. E as desvantagens, William? Número 1. Custo variável e imprevisível. Em meses de uso intenso, como em casos de doença, o valor total pago pode subir muito. Número 2. Restrição ao uso. Alguns usuários podem evitar procurar atendimento por receio de custo adicional, mesmo quando realmente precisam. Número 3. Cobranças mal explicadas. Há casos de operadoras que não detalham adequadamente as cobranças, gerando confusão e insatisfação. Número 4. Impacto em tratamentos contínuos. Quem depende de tratamentos frequentes, como fisioterapia, hemodiálise ou acompanhamento psiquiátrico, pode ter custos significativos ao longo do tempo, mesmo com coparticipação. Para quem o plano com coparticipação é indicado, William? Um plano com coparticipação pode ser uma boa opção para jovens e adultos saudáveis que usam pouco plano, empresas que querem oferecer assistência médica aos funcionários com um custo mais acessível, pessoas que preferem pagar menos por mês e arcar com os custos apenas quando precisarem usar, famílias que desejam contratar plano para dependentes, mas não têm uso frequente. No entanto, este tipo de plano não é indicado para pessoas com doenças crônicas, idosos com necessidades frequentes de cuidados médicos ou qualquer pessoa que faça uso contínuo de serviços de saúde. O que considerar antes de escolher um plano com coparticipação? Antes de contratar um plano com coparticipação, avalie os seguintes pontos. Número 1. Seu histórico de saúde e de seus dependentes. Qual a frequência média de uso do plano? Há doenças crônicas ou condições especiais? Número 2. Clareza do contrato. O percentual ou valor fixo está descrito de forma transparente? Há teto mensal ou anual de coparticipação? Número 3. Rede credenciada. A rede de hospitais, laboratórios e clínicas atende sua região? Há facilidade de acesso a especialistas? Número 4. Possibilidade de revisão contratual. O plano permite migração para modalidade sem coparticipação futuramente? Número 5. Suporte ao cliente. A operadora oferece canais eficazes para tirar dúvidas e contestar cobranças? Vamos lá, continuando. Direitos do consumidor em planos com coparticipação. Os consumidores de plano de saúde com coparticipação têm os mesmos direitos básicos garantidos pela legislação brasileira e pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Isso inclui direito à transparência das cobranças, acesso ao extrato detalhado dos serviços e valores pagos, cobertura mínima obrigatória conforme o rol de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde, atendimento de urgência e emergência em até 24 horas, possibilidade de realizar portabilidade de carências, direito à injeção de coparticipação em serviços definidos por lei. Caso o consumidor se sinta lesado ou identifique cobranças indevidas, pode acionar a própria operadora e registrar a reclamação na ANS, pelo DISC ANS 0800 701 9656 ou site oficial, ou buscar os órgãos de direito e defesa do consumidor, como o PROCON. Conclusão. A coparticipação no plano de saúde é uma alternativa que oferece vantagens financeiras significativas, especialmente para pessoas que utilizam serviços médicos com pouca frequência, com mensalidades mais baixas. Ela permite acesso à assistência privada com menor impacto mensal no orçamento familiar ou empresarial. No entanto, é fundamental compreender bem os detalhes do contrato, os valores cobrados por cada serviço e os limites legais estabelecidos pela ANS. A coparticipação pode ser uma ótima opção para muitos perfis, mas pode não ser adequada para todos, especialmente para quem precisa de uso frequente de serviços de saúde. Portanto, antes de escolher um plano de saúde com coparticipação, analise seu histórico de saúde, leia atentamente todas as cláusulas do contrato e, se possível, compare diferentes operadoras. A saúde é um bem precioso, e uma escolha bem informada pode fazer toda a diferença no acesso ao cuidado e na tranquilidade da sua vida.